Olá pessoal, bloco 3. A gente está gravando sobre os contratos de alienação. A gente já conversou sobre a dinâmica da alienação fiduciária. No bloco passado, eu coloquei para vocês um mapa mental, vamos chamar assim. Um esquema de como é que funciona a relação. A minha sugestão é que você dedique alguns minutos para ler o esquema, para entender cada uma das palavras. As palavras que estão no esquema vão fazer diferença agora. O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar agora o Código Civil. E o assunto da propriedade fiduciária começa no artigo 1361. Preste atenção, eu usei a palavra propriedade fiduciária. Significa dizer que há registro, ou no cartório de títulos, se for coisa móvel, ou no cartório de imóveis, se for imóvel. Tá? Segundo, se eu falei de propriedade fiduciária, eu estou falando de algo que tem efeito erga omnes. Voltando para o quadro. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel, infungível, que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor. Percebam que dentro do Código Civil, a alienação fiduciária aqui, ou o contrato que permite a propriedade resolúvel com alienação, é um contrato para móveis. Só que lembrem que no primeiro bloco eu coloquei a lista legislativa dos diplomas que tratam do assunto e a gente vai ter em 97 uma lei que permite a alienação fiduciária de imóveis. Nesse contexto do Código Civil que eu estou colocando para vocês aqui, o objetivo da propriedade fiduciária é garantia. A palavra escopo aqui significa garantia. Quando eu digo que eu transfiro para o devedor a propriedade resolúvel com escopo de garantia, o que eu estou dizendo é o seguinte: credor, você me emprestou dinheiro e o bem que eu comprei com o dinheiro que você me emprestou será seu enquanto eu não pagar a dívida. Quando a dívida for paga, o bem se torna seu. Esse é o objetivo do que a gente viu até agora. E continua aqui a redação. Constitui-se a propriedade fiduciária com registro. Eu venho falando com vocês disso nos últimos 2 blocos. Celebrado por instrumento público ou particular. Marcos, como é que eu vou saber se eu preciso de documento público ou de documento particular? Minha sugestão: olha o artigo 108 do Código. Lá ele vai dizer que a escritura pública é necessária para contratos que versem sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o salário mínimo, por exemplo. E prossegue o legislador aqui, que lhe serve de título no registro de títulos e documentos do domicílio do devedor, ou, se tratando de veículos, da repartição competente para o licenciamento. Aqui eu tenho o Detran, fazendo-se a anotação no certificado do registro. Pessoal, com a constituição da propriedade fiduciária, parágrafo 2º, dá-se o desdobramento da posse. Em vez da posse ficar na mão de uma pessoa só, eu que sou o devedor tenho posse direta. O banco que é o credor tem posse indireta. Eu, como possuidor direto, posso usar a coisa como se minha fosse, mas eu conservo obrigações de depositário. A gente viu isso. Como é que o código trata do assunto? Tá? Eu vou avançar aqui, ó. Requisitos para o contrato. 1362 o dispositivo. Pessoal, isso aqui que está listado é como se fosse uma receita de bolo. Se faltar um documento desse, o registro não vai ser aceitado, não vai aceitar o registro. Vai se devolver o registro, porque essas informações são obrigatórias. Primeira informação, o básico, né? De quanto é a dívida. Segundo, quanto tempo a pessoa tem para pagar. Terceiro, vai ter juro. Quarto, o que é que foi dado em garantia. Isso é o mínimo, tá? Qualquer contrato tem que passar por esse checklist. Avançando aqui para vocês, quais são as obrigações do devedor? E ó, vocês estão vendo aqui fiduciante. Fiduciante é quem confia no fiduciário. O fiduciário é quem merece confiança. Eu, que sou o devedor, confio que a pessoa não vai vender para outro estranho o bem enquanto eu estiver pagando, porque foi isso que a gente combinou. Primeiro, antes de vencida a dívida, o devedor e as suas expensas e riscos pode usar coisas segundo a sua destinação como depositário. Eu tenho várias palavrinhas aqui para destacar para vocês. Primeiro, antes de vencida a dívida. Porque depois que você
pagar a dívida, o bem é todo seu, você não tem que dar satisfação para o banco. Tá? E se você não pagar a dívida, o banco vai retomar aquilo. Quando esse artigo fala de antes de vencida a dívida, ele está imaginando que o contrato está transcorrendo sem nenhuma anormalidade. Chega o dia de pagar, você paga a prestação. Passa mais um mês, você paga a prestação. E assim sucessivamente. Tá? O devedor, as suas expensas e risco. Quer dizer que se roubarem o carro, você vai ter que dar conta para o banco se você teve responsabilidade no furto ou no roubo. Por exemplo, deixou o carro aberto na rua. Se você bater com o carro, significa dizer que você vai ter que responder por isso. Isso é interessante porque a gente aprende das obrigações que a coisa perece para o dono. E no momento que você faz o contrato, o dono do veículo é o banco, não é você. Mas como você assumiu as obrigações de depositário, o risco da perda ou da deterioração da coisa é seu, não é do banco. Tá? E continua. Pode usar a coisa segundo a sua destinação. Se você tentar utilizar para finalidade diversa, isso pode ser motivo para desfazimento do contrato ou para implicação de uma multa. Pessoal, eu já vi essas situações para bens imóveis. Eu compro uma casa residencial e tento transformar a casa num negócio, tá? Eu posso estar violando os termos do contrato. Então, preste atenção. Você pode usar nos termos da sua destinação. E aí continua. Sendo obrigado como depositário. A palavra aqui diz respeito ao contrato de depósito. Tá? Se você abrir no Código Civil, você vai encontrar lá todas as regras do contrato de depósito, quais são as espécies do contrato. Aqui eu tenho um contrato de depósito voluntário. Tá? Voluntário no sentido que foi acordado pelas partes no contrato, não foi imposto pela lei. Mas na prática é a condição para você poder celebrar o negócio. Primeiro, empregar na guarda da coisa a diligência exigida. Segundo, entregar ao devedor se a dívida não for paga no vencimento. Você pode pegar o dinheiro emprestado, você pode comprar o carro, você tem que pagar. Se não pagar, você tem que devolver. Simples assim. Vencida a dívida e não paga, fica o credor obrigado a vender a coisa a terceiros, aplicar o preço no pagamento do seu crédito, das despesas de cobrança e entregar o saldo, se houver, ao devedor. Essa é uma situação curiosa. Lembra que eu coloquei a expressão pacto comissório naquele desenho do bloco anterior? Sabe o que significa pacto comissório? Que eu que aceitei emprestar o dinheiro e só fiz isso porque a pessoa prometeu que ia alienar em garantia aquilo que ele comprou com o meu dinheiro até pagar a dívida, em caso de inadimplemento, não posso ficar com o bem para mim. O bem tem que ser necessariamente objeto de venda. Com o dinheiro da venda, eu pago a dívida da pessoa que não conseguiu honrar os compromissos. Se faltar, eu continuo cobrando a ela. Se sobrar, eu tenho que devolver ela a diferença. Esse é o disposto no artigo 1364, tá certo? Aplicar o preço no pagamento do crédito e entregar o saldo, se houver, ao devedor. Pessoal, essa frase aqui, entregar o saldo, se houver, é bem difícil de acontecer. Porque normalmente o que acontece é que você pega o dinheiro certinho para comprar o bem. À medida que você vai usando o bem, ele vai depreciando, ele vai deteriorando. E provavelmente, se 2 anos você pegou o financiamento de 4 anos, 2 anos depois você quiser vender aquele bem, é muito improvável você pegar um valor igual ao que você pegou emprestado. Provavelmente está valendo menos aquilo. Tá? E aí você não conseguiu pagar as prestações. Além da depreciação normal do bem, o credor teve que entrar na justiça para reaver o bem de volta de você. E esse bem está guardado num depósito até que ele seja vendido para poder, com o dinheiro da venda, pagar a sua dívida. Só que para o carro ficar guardado, para poder fazer o depósito, para poder vender, teve despesas. E o que o código diz é que você vai responder pelo preço do crédito e as despesas de cobrança. Significa dizer que você vai acrescentar despesas de cobrança no pagamento. O que significa que vai ser improvável que sobre alguma coisa para você receber. A hipótese mais comum é de faltar. E além de você perder o veículo, isso é uma coisa interessante, as pessoas dizem assim, poxa, foi bom enquanto durou. Fui na concessionária, escolhi o carro, rodei com ele 8 meses, rodei com ele 1 ano e meio, aí não consegui mais pagar, o banco foi lá e tomou o carro.
Tá? Eu tive que devolver o carro, mas pelo menos eu aproveitei o carro 1 ano e meio e agora eu estou livre. Não está, não. O banco não vendeu para você um carro. O banco entregou para você dinheiro. E se você não quitou sua dívida com o banco, o que vai acontecer é que o banco vai receber o carro, pagar o que pode e continuar cobrando a você o saldo. Com certeza, quem não vai ficar no prejuízo vai ser o banco. Isso você deve levar em consideração. Eu vou voltar para o quadro aqui e vou mudar de tela. Está aqui o tal do pacto comissório que a gente está conversando nas últimas duas telas. Artigo 1365. E, pessoal, antes de eu ler o dispositivo, esse é um tema recorrente em provas de magistratura, de Ministério Público. Porque papel aceita tudo. As pessoas dizem assim, se você não pagar, eu fico com a coisa, tá? E muitas vezes o devedor não diz nada na hora, porque ele precisa do dinheiro, tá? Mas o fato é que o dispositivo começa dizendo que a cláusula que autoriza ficar com a coisa é nula. O nulo, pessoal, não gera efeito, não adianta. É nula a cláusula que autoriza o proprietário e fiduciário a ficar com a coisa alienada em garantia se a dívida não for paga no vencimento. Aqui eu tenho que separar para vocês duas coisas importantes. Nós estamos falando de pacto comissório, mas não confunda pacto comissório com dação em pagamento. Vamos para cá. Eu vou mudar aqui. Eu tenho que mudar para caneta. Eu fiz bobagem aqui, eu mudei o marca-texto. Pronto, veja só. Pacto comissório diferente de dação em pagamento. O pacto comissório está aqui, nesse pedacinho. A dação em pagamento está aqui. Pacto comissório é a cláusula que permite que o credor fique com o bem caso o devedor não faça o pagamento. A perda automática da coisa, ou seja, se não pagar, eu, credor, fico com o bem, não é possível. Mas veja o parágrafo. O devedor pode, com a anuência do credor, dar seu direito eventual à coisa em pagamento da dívida, após o vencimento desta. Na hora que eu celebrei o contrato, eu estou pedindo dinheiro emprestado. Devo, não nego, pago nos próximos 4 anos. Comecei a pagar. Parei de pagar. Aí o credor diz assim, olha, no meu contrato, Marcos, diz que se você não pagar, o que vai acontecer é que você vai perder o que você comprou. Negativo. Esse é o pacto comissório. Mas depois que eu ficar inadimplente, eu, devedor inadimplente, posso procurar o credor e dizer assim a ele, olha, eu não tenho dinheiro para te pagar, mas você aceita ficar com o bem que eu te dei em garantia como pagamento da minha dívida com você? Então percebam que eu não posso renunciar antecipadamente à coisa e já dar em pagamento na hora que eu fiz o contrato, porque eu não estou devendo ainda. Mas eu posso fazer isso depois, como forma de resolver a situação. Essa é a distinção entre pacto comissório e dação em pagamento. Pessoal, esse é um dos artigos mais cobrados em relação a esse assunto, em qualquer tipo de prova de certame que você vier participar. Esse é o tipo de dispositivo que vale a pena você estudar. Mas não só tem ele. A gente tem outros dispositivos importantes para conversar. Lembra que eu falei para vocês do credor quirografário? A questão é, e o saldo devedor? A conta é mais ou menos assim. Você pegou, sei lá, 300 mil emprestado, você conseguiu pagar 100 mil, você está devendo 200 mil reais, só que com esses 300 mil, você comprou uma casa. Aí, 2 anos depois, a casa está valendo só 235 mil. Você conseguiu pagar os 100 mil, mas está devendo 200. Como você não pagou, tem multa. Aqui tem juros. Aqui tem as despesas do processo.
e esse valor de 200 mil agora virou 245 mil reais. E aí o banco foi lá, pegou o seu carro para vender. Levou o carro para vender. E só conseguiu apurar no carro, ele valia 235 mil, mas só apareceu quem desse 200 mil reais no carro. Como a sua dívida estava em 245 mil, você tem um negativo de 45 mil para pagar. Marcos, quer dizer que eu perdi o carro e ainda vou ficar devendo? Sim. Só que é o seguinte, para a dívida principal, o banco tinha sequela e preferência, porque o contrato de alienação estava registrado e eu tinha o direito real vinculado à propriedade resolúvel e alienação. Para esse saldo, o banco passa a ser credor quirografário. Ele não tem mais garantia nenhuma disso. Está na hora da gente ler o dispositivo, já que eu expliquei ele para vocês. Quando vendida a coisa, o produto não bastar para o pagamento da dívida, a despesa continuará o devedor obrigado pelo restante. Obrigado pelo restante. Você não vai se livrar da dívida. Você continua vinculado a ela até o pagamento ou a prescrição. Prosseguindo, subrogação. É aquela hora que você procura o seu pai, procura a sua mãe, procura um cunhado, procura um irmão mais velho e diz assim, estou desesperado, fiz o financiamento, não estou conseguindo dar conta do financiamento. Pior, se eu não pagar, vão tomar minha casa, vão tomar o meu carro. E aparece uma pessoa que diz assim, não se preocupe não, eu vou lhe ajudar. E essa pessoa vai lá e faz o pagamento, no seu nome. O que acontece? Terceiro, interessado ou não, que pagar a dívida se subrogará de pleno direito no crédito e também na propriedade fiduciária. Então, aqui eu tenho o banco, aqui eu tenho você, banco credor, você devedor, você é o devedor que confia, então é o devedor fiduciante. O banco é o credor em quem você confia, então é o credor fiduciário. E o que é que acontece? Você procura uma terceira pessoa que faz o pagamento ao banco. Tudo que o banco podia cobrar de você, inclusive a propriedade fiduciária, se transfere para o terceiro. E aqui eu não sei se você percebeu que o código fala de terceiro interessado ou não. Isso é legal. Você vai encontrar isso no livro das obrigações. Eu tenho um terceiro interessado quando a pessoa que paga essa dívida, ela poderia sofrer as consequências da falta do pagamento. Por exemplo, imagine que você alugou uma casa e você indicou uma pessoa para ser fiadora. Quando chega no dia de pagar o aluguel, você não tem dinheiro para pagar o aluguel e você avisa o fiador. O fiador vai lá e paga. Porque o fiador pensa assim, é melhor eu pagar, porque se eu deixar vencer sem pagamento, além de eu ter que pagar a dívida, já que eu sou fiador, eu vou ter que pagar a correção monetária, multa, juro, honorário de advogado, nos termos do artigo 389 do Código. Então eu pago logo e depois eu cobro dele. O fiador é um terceiro interessado, porque o inadimplemento gera consequência negativa para ele também. Mas imagine que você foi pedir ajuda ao seu sogro, à sua sogra, ao seu pai, à sua mãe. E essas pessoas não têm interesse jurídico no pagamento da conta. Elas podem até ter um interesse moral de você não ficar devendo, de se sentir que tem uma obrigação de ajudar você. Mas o fato é que essas pessoas, se você não pagar a conta, não vão sofrer nenhuma consequência daquele contrato por conta do inadimplemento. Então não importa se você é terceiro interessado ou se você é terceiro desinteressado. Se isso acontecer, não há que se falar em... Se isso acontecer, se houver o pagamento, não há que se evitar a subrogação. A subrogação vai acontecer em qualquer situação. É isso que está dito aqui no artigo 1368. Dito isso, eu posso avançar. Tá? Pessoal, a palavra agora é aplicação subsidiária. Tem tantas leis tratando de alienação,
no mercado de capitais, no mercado imobiliário, o decreto 911/69, que o que acabou acontecendo é que o Código Civil é lei geral. E no conflito entre lei geral e lei especial, 1368-A, uma modificação de 2004, as demais espécies de propriedade fiduciária ou de titularidade fiduciária submetem-se à disciplina específica das respectivas leis especiais, somente se aplicando as disposições desse código naquilo que não for incompatível com a legislação especial. Eu gosto de mencionar o Código Civil porque ele dá um panorama geral do assunto. Mas se você vai comprar um apartamento, se você vai comprar um carro, você tem leis próprias que você tem que prestar atenção em relação a isso, tá? Mas eu queria chamar a atenção para esse outro dispositivo aqui, porque ele é bem interessante para a gente poder conversar. Estou falando do 1368-B. Alienação fiduciária em garantia de bem imóvel ou móvel, tá certo? Aí vocês vejam que ao contrário do primeiro dispositivo, aqui já tem as duas possibilidades, e eu estou dentro do Código Civil, tá? Confere direito real de aquisição ao fiduciante, ao seu cessionário ou ao sucessor. Pessoal, isso aqui é uma forma de tentar equilibrar a situação. Não entendeu? Lembra que eu disse a vocês que se eu quero um empréstimo, eu tenho que dar o bem que eu vou comprar em garantia. Mas depois que eu der o bem em garantia, a propriedade da coisa passa a ser de quem me emprestou o dinheiro. Qual é a garantia que eu tenho de quem me emprestou o dinheiro se ele não vai passar para outra pessoa, passar para frente esse imóvel? Eu tenho que confiar nele? Com esse dispositivo aqui, se passou a evitar essa dor de cabeça. Porque aqui está dizendo que na hora que eu fizer o contrato de alienação fiduciária e levar para registro, eu, devedor que estou pagando, passa a ter direito real de aquisição. Ou seja, eu prefiro qualquer estranho na hora de comprar aquele bem da pessoa que me emprestou dinheiro, que é o proprietário temporário resolúvel daquela coisa. Tá? É isso que diz o caput do artigo 1368. Agora vamos conversar um pouquinho sobre o parágrafo. O credor fiduciário que se tornar proprietário pleno do bem, para efeito de realização da garantia, mediante consolidação da propriedade, adjudicação da ação ou outra forma pela qual tenha sido transmitida a propriedade, atenção para a parte interessante da história, passa a responder pelo pagamento dos tributos sobre a propriedade e a posse, taxas, despesas e quaisquer outros encargos, tributários ou não, incidentes sobre o bem objeto da garantia, a partir e tão somente a partir da data que vier a ser emitido na posse direta do bem. Essa aqui é a parte mais interessante do dispositivo que você não pode deixar de considerar. Não entendeu? Imagina o seguinte: comprei um apartamento, paguei as primeiras parcelas, não estou conseguindo pagar o banco, porque eu perdi o emprego. Além de não pagar o banco, eu também não estou pagando o condomínio. E aí o que acontece? Passou um mês, passou 2 meses, passou 3 meses, tentei fazer a negociação com o banco não aceitou a negociação, aí o banco pediu o imóvel de volta. O banco está dizendo o seguinte: se é meu e você não está pagando, você não tem direito de usar. Você não tem direito de usar, saia que eu vou assumir. Aí quando o banco assume, por qualquer motivo, e aqui tem uma lista de motivos, um deles é o da dação em pagamento, a gente já conversou sobre isso. Aí o síndico do apartamento chega, do prédio chega lá, disse: olha, banco, que bom que você veio, porque o cara que estava aqui antes, que pediu dinheiro emprestado para você, estava sem pagar, e ele deixou 1 ano de condomínio atrasado, e eu quero cobrar essa conta para você. Vocês estão vendo que o texto diz expressamente que os bens só vão ser, que a obrigação só vai recair a partir da data que você foi emitido na posse, e não de todo o período em relação à coisa. Se a parte de cima do dispositivo foi uma proteção para os interesses do devedor, a parte de baixo deixa ou coloca uma pá de cal numa discussão enorme que tinha na jurisprudência de em que momento deveria começar a responsabilidade dessas pessoas. Tá? Pessoal, então esse é um item que vale a pena prestar bastante atenção. Alienação fiduciária no decreto 911.
Eu disse a vocês que a aplicação do código era subsidiária e que, por conta disso, a gente iria passear pelas leis especiais. A gente vai fazer isso no próximo bloco, tá bom?